Olá! Bom, estamos aqui para mais um conteúdo da Semana do Tarô e hoje eu quero falar com vocês sobre intuição e estudo. Bom, gente, tem gente que acha que é só intuição, tem gente que acha que é só estudo, tem gente que acha que se não tiver estudo, mas tiver intuição, vai dar tudo certo. Então eu tô aqui para colocar a minha forma de ver as coisas, tá? De acordo com os estudos que eu tenho e tudo mais, mas a minha forma de entender tudo isso. Então, Rose, você é a dona da razão? Não. Então, assim, vocês vão ouvir o meu ponto de vista, a minha forma de enxergar as coisas, mas sintam-se à vontade para procurar, para estudar, para buscar outras formas de pensamento, ouvir outros profissionais, né? Para que vocês possam formar o próprio ponto de vista de vocês, tá bem? Bom, intuição sozinha não dá. Estudo sem intuição também não dá. Só que a questão é que quando a gente começa a estudar as cartas, né, o tarô em específico, todos os oráculos vão abrir muito, mas quando a gente começa a estudar os arcanos do tarô, a nossa intuição, ela expande, ela amplia de uma maneira enorme. Então você fica muito mais conectado, sabe, com a sua intuição, com a sua percepção de mundo. Então, a intuição ela vai aflorar, você querendo ou não. Agora, só a intuição sem o estudo também não dá. Então, eu diria que é 50% de estudo, 50% de intuição. Para vocês terem ideia, já assim, vou dar uns exemplos para vocês entenderem como as coisas, os dois são necessários. Por exemplo, já aconteceu de eu estar fazendo leitura e falar várias coisas para o cliente e de repente virar uma carta e tá lá exatamente o que eu acabei de falar. Então é assim, às vezes a nossa intuição ela vai mais rápido que a carta. Já aconteceu de antes de virar a carta também vir na minha cabeça tal coisa. E aí eu não falar, eu virar a carta é exatamente aquilo. Então isso é a nossa intuição. Agora, uma outra coisa que acontece muito, por exemplo, pelo menos comigo, é assim, às vezes o consulente está na minha frente, às vezes eu falo consulente, às vezes eu falo cliente, tá? Vocês entendem, né? Então, às vezes o cliente está na minha frente, estou fazendo a leitura para ele, e aí vem uma comunicação que daí não é intuição. Aí eu recebo uma notificação. O Wi-Fi do lado de lá fala comigo. Eu não falo para o cliente na hora. Eu vou continuar o jogo até ter certeza que aquilo que falaram realmente procede. Por que eu tenho esse cuidado? Porque, assim, vou até entrar num assunto que não é muito de tarô, mas para vocês entenderem. Quando eu dou curso de chakras, eu acabo falando um pouco sobre isso. Não sei se vocês sabem, mas o lado negro da força, né? Digamos assim, o lado não muito bom da força, desencarnado, né? Eles conseguem. Vamos supor, se você vai numa regressão com um terapeuta que não está totalmente apto para te atender, ele está passando por problemas, ele não está bem naquele dia para te atender. E você está indo lá e você está com um processo, com problemas espirituais. Aí o que pode acontecer? Não quer dizer que vai acontecer, mas o que pode acontecer? É desses espíritos que não querem a tua evolução, eles colocarem ideias na cabeça daquela terapeuta para que ela fale pro consulente e aí o consulente vai sair de lá com a cabeça mais bagunçada do que chegou. Então, isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer, inclusive, em outras terapias também, tá, gente? Inclusive no tarô. Porque se o terapeuta não sabe que, assim, aí tem a questão do ego. O terapeuta, o terapeuta, o tarólogo, ele não pode se deixar levar pelo ego. Ou seja, de falar, eu recebo comunicação e eu já passo e tudo mais. Não, ele tem que filtrar. Ele tem que filtrar, porque aquilo ali pode ser uma grande roubada que ele vai falar, né? Uma coisa que foi colocado ali para falar para o cliente, para piorar a situação do cliente, tá? Ai, Rose, que coisa horrorosa, você tá falando na aula de tarô, já tá espantando todo mundo. Gente, mas assim, quando eu vou fazer um conteúdo para vocês, eu não anoto nada. Eu não anoto, às vezes eu até anoto, para dizer a verdade, às vezes eu até anoto, tá aqui o notebook, só que eu não sigo.
Então, eu vou seguindo muito a minha intuição, que vai falando para mim o que que eu preciso falar com vocês, o que que é legal trazer para vocês. Porque isso que eu falei, inclusive, acontece muito com sonhos. Às vezes a pessoa sonha com uma outra pessoa, né? Que aquela pessoa gosta dela e tudo mais. Aquilo ali pode ter sido plantado para que ela crie uma história imaginária que o fulano lá, que o outro gosta dela, e daí aquilo ali pode acabar com a vida dele, pode acabar com a vida da outra pessoa também. Inclusive isso está num livro, gente. Eu já vi em outras situações, é claro, mas me lembrou um livro que eu li que falava sobre isso, que era Despedindo-se da Terra. Eu não lembro o autor agora, mas o livro é Despedindo-se da Terra. E eles fazem isso. Eles colocam sonhos na cabeça do rapaz que era para destruir o casamento dele. Né? Então, olha isso. É possível acontecer essas coisas? É. Então, voltando para o tarô, sempre que chega para mim um conteúdo, né, via Wi-Fi espiritual, eu não falo de cara para o cliente. Eu continuo o jogo e vou verificando se aquilo que foi falado procede. Porque se aquilo proceder, foi passado por guardiões, por protetores daquela pessoa, porque possivelmente devem estar falando para ela e ela não está conseguindo ouvir, não está entendendo. Então ali o jogo foi uma forma, o tarô foi uma forma que eles falaram, opa, vamos falar que agora ela vai ouvir. Né? Mas eu filtro. Eu não vou falar de cara se eu não tiver certeza daquilo. Então, olha a intuição, a inspiração, né, espiritual que vem quando você está abrindo o tarô. Porque vamos pensar assim, é uma forma de você acessar o seu inconsciente, uma forma de você acessar o que você precisa ouvir, porque o tarô, ele não vai falar o que você quer ouvir, ele vai falar o que você precisa ouvir. E olha, isso daí é tenso, gente. Já aconteceu também de eu atender cliente e o cliente não sair feliz. Por quê? Porque veio pronto para ouvir determinada coisa. E no fundo ela sabia que não era aquilo, mas ela esperava que alguém falasse para ela o que ela queria ouvir. E aí no final eu até virei para ela e falei assim, você não tá feliz, né? Ela não. Mas assim, o tarô, ele não agrada. O tarô, ele vai falar o que você tem que ouvir, para o teu crescimento, para o teu bem. Né? Então, não procurem o tarô quando vocês quiserem ouvir alguma coisa só para amaciar o coração de vocês, que olha, pode dar muito ruim. Né? Vocês podem ouvir ali uma coisa que vocês nem esperam, mas que na verdade é o que vocês estão precisando ouvir. E o estudo? O estudo também é fundamental, porque que nem, ó, eu tô com um deck aqui, hoje eu tô com outro deck, né? Eu mostrei para vocês ontem o Rider-Waite, hoje eu tô aqui com um tarô das bruxas, né? Porque tem vários tarôs que chamam tarô da bruxa. Esse daqui é um outro. Não é aquele que eu não consegui usar. Esse, pelo contrário, eu uso bastante também, mas mais para mim. Então, esse daqui, vou mostrar algumas para vocês, só para vocês verem. Olha que lindo esse julgamento. Olha a sacerdotisa. Aliás, vamos falar até da sacerdotisa. Por que isso tudo é importante, então? Aliás, antes de estudar o que pegar lá a apostila, né, eu sempre oriento o aluno. Antes de pegar a apostila e ir lá e falar, o que é a sacerdotisa no trabalho? O que é a sacerdotisa no amor? Antes disso, é legal você pegar uma carta, isso daqui eu já vou até, para quem quer aprender, para quem tem vontade, já vou dar uma orientação aqui. Primeira coisa, pega a carta, bate o olho nela. Você tem que ter um caderninho para você anotar todas as percepções que esse arcano te traz. Então, você vai anotar todas as percepções de todos os arcanos. Então, você vai lá colocar o que você enxerga, todos os símbolos que tem nessa carta. Né? Então, por exemplo, e o que te traz cada aspecto. Aqui, por exemplo, olha, tem uma meia-lua aqui nos pés dela. Ela está segurando algo que parece um fruto, não dá para ter certeza, mas parece um fruto. Vocês veem que as roupas dela são claras, então passa uma pureza, né? Então anota-se tudo primeiro. Olha lá, tá vendo, ó? Esqueci o nome agora. Como se fosse, fugiu o nome. Em várias cartas, inclusive, vocês vão ver isso, tá? Que são. Não é poste, gente, esqueci o nome. Socorro! Deixa eu ver aqui, peraí, eu devo ter anotado o nome em algum lugar aqui. Peraí, gente.
Agora eu não vou achar aqui. Mas como se fosse dois... Gente, fugiu o nome. Vocês entenderam, né? Dois negócios, um de cada lado. Depois vocês mandam aqui no comentário, quem se lembrar o nome, manda aqui, por favor. Então, tem dois, isso aqui tem explicação do porquê tem dois. Tudo, tá? Tudo são símbolos. Mas assim, aqui, você bate o olho, você vai anotar todas as suas percepções sobre a carta. Depois você vai olhar a apostila e aí sim você vai entender o que cada símbolo desse diz, qual é a representação, e inclusive o que mito pode estar relacionado a cada arcano. Por exemplo, essa carta aqui está muito nítido aqui um mito. Quem descobre? Tchananã. Quem descobre? Mito de Perséfone, não é? Para quem não conhece o mito de Perséfone, eu não vou explicar ele inteiro aqui, então vou dar só uma pincelada para vocês, vocês procuram depois. Mas Perséfone era uma jovem pura, virgem, que foi raptada pelo Senhor do Submundo. E nessa de ser raptada, ela acabou perdendo a pureza dela. Ela comeu do fruto proibido. O que é interessante para a gente entrar nessa carta? E por que tem a ver esse mito com esse arcano? Perséfone é aquela que transita entre mundos. Então ela tem livre acesso ao submundo. Coisa que os outros não têm, mas ela tem livre acesso ao submundo. O que isso quer dizer numa leitura desse arcano? Esse arcano tem uma intuição muito aguçada. A sacerdotisa é aquela que transita entre mundos, é aquela que acessa com muita facilidade o plano espiritual. É aquela que ela sabe, ela vê tudo, ela enxerga tudo, mas ela fala pouco. Então ela também traz muitos mistérios. Bom, não vou estender porque não é uma aula de sacerdotisa, mas só para vocês entenderem como é importante a gente estudar um arcano. Porque quando estudamos, a gente entra em todos esses itens que eu falei para vocês. E depois, numa segunda parte, depois de estudar, depois de ter as percepções suas, pegou a sua intuição, o que a sua intuição te fala sobre a carta? Daí você vai estudar a apostila, o que está falando desse arcano. Aí no último ponto, você vai ver terapeuticamente como que você pode trabalhar esse arcano na sua vida. Olha que incrível isso. A sacerdotisa, por exemplo, é um arcano excelente para meditar, para meditação, para você meditar com ela. Quando você precisa acessar coisas espirituais, o Wi-Fi espiritual, por exemplo, ela é uma porta de acesso aqui que te ajuda muito nisso. Bom, gente, então é isso. Tem uma outra aqui só para, olha só que interessante, o julgamento. Mesma coisa, anota as percepções, e essa carta tá tão belíssima que, olha só, é um anjo. Olha as borboletas ao redor desse anjo, e esse anjo tem uma trombeta. Gente, vocês sempre têm o fundo musical das minhas gatas, né, gente? Bom, o anjo, vamos dar o nome que vocês quiserem, um guia espiritual, um anjo, o Espírito Santo, enfim, quer conversar com você. Ele não vai chegar com uma trombeta. Para ele chegar com uma trombeta, olha, porque o negócio é sério, né? Pois é. Então o julgamento vai falar muito de coisas muito sérias, que é para você ouvir de verdade com a trombeta. E essas borboletas, renascimento, renovação. Então você vai trabalhar muitas questões dentro de você para que você possa se transformar, fazer a metamorfose, né? De uma lagarta para uma borboleta. Bom, só pincelei para vocês entenderem o quanto os arcanos têm para a gente estudar. Então não dá para ficar só na intuição. É preciso estudo, 50% estudo, 50% intuição. Bom, mas agora eu tenho um presente para vocês. Para a gente trabalhar a intuição, eu separei aqui uma atividade para nós fazermos juntos. Então eu vou pedir para você que se coloque numa posição confortável, porém com a coluna reta. Feche os olhos. Inspira profundamente pelo nariz, retém um pouco o ar, solta, relaxa. Mais uma vez, inspira, retém, solta, relaxa.
Mantenha essa respiração no seu tempo, inspirando lentamente, retendo um pouco o ar, soltando todo o ar, junto com o ar que é eliminado, também vão embora as preocupações, as tensões. Mantenha essa respiração. Ainda de olhos fechados, apenas prestando atenção no meu comando de voz. Estou com os 22 arcanos posicionados na mesa de maneira aleatória. Eles não estão na sequência certa da numeração deles. Então, você intuitivamente, acessando o seu inconsciente, você vai pedir para o seu inconsciente lhe falar um número de 1 a 22 para algo que você precise acessar agora, precise ouvir agora nesse momento. Então, seu inconsciente vai escolher um número de 1 a 22. Bem lentamente abra os olhos. Bom, eu vou falar de um por um aqui, mas eu vou falar de uma maneira bem resumida, por serem 22 arcanos, não dá para destrinchar todos eles, né? Como a gente gostaria. Então vai ser uma maneira bem reduzida, bem uma pílula de cada arcano para você, tá ok? Mas antes de eu falar, eu vou falar o número, né, que número 1, 2, 3, já falei, em ordem aleatória, eu vou seguir a ordem aqui, não é a ordem das cartas. E antes de falar sobre o arcano, eu vou mostrar a carta para vocês, para que você, se for aquele número que você escolheu, vamos supor, você escolheu o 2, eu mostrarei o 2 aqui para você, você vai olhar para aquele arcano e vai tentar ver o que mais te chama atenção, o que seu inconsciente fala sobre aquela imagem, tá bem? Então vamos lá, vou começar com 1. 1 saiu mundo, então olha só, antes de eu falar, observa. Então vamos à pílula desse arcano. Perceba que esse arcano, ele tá como se fosse dançando ali no meio, não é? Então aqui tá falando de um momento de finalização, de concretização de algo, um momento que você precisa finalizar, fechar, concluir alguma questão da tua vida. Isso eu diria que pode sinalizar sim um fechamento de ciclo, mas eu vou te dizer, fechamento de um ciclo para algo muito melhor, porque olha a completude dessa carta, olha como ela está plena ali, certo? Pílula 2, para quem escolheu 2, o carro. Olha o que te chama mais atenção. Então vamos a mais uma pílula. Perceba que ele está na direção, ou seja, que vai falar para você, você está na direção da sua vida, você está no comando, você tem as rédeas nas mãos da sua vida. Se você tem, ótimo, porque olha lá, cada um dos animais está olhando para um lado. Se você não tiver as rédeas nas mãos, a sua vida vai capotar. Então você precisa ter o comando da tua vida. Essa carta é uma carta que fala de vitória, mas fala de vitória se você estiver no comando, se você souber conduzir a tua vida. Pílula 3. Imperador. Então vamos lá, o que esse arcano te chama? Bom, esse daqui é o trabalhador. De todos os arcanos, ele é o trabalhador, ele é o líder. Ele é aquele que ele não fica esperando as coisas caírem do céu. Ele arregaça as mangas, ele trabalha pelo que ele quer, ele luta pelo que ele quer, ele vai para o combate pelo que ele quer. Então essa carta vai falar que para você ser essa pessoa que vai para o combate, vai para o fronte, você precisa ter disciplina, organização, estratégia, responsabilidade e trabalhar pelo que você quer. Pílula 4, para quem escolheu o 4. A torre.
Bom, aqui é uma pílula como conselho, tá? Veja bem, cada um desses arcanos, se saísse como orientação para a vida, seria uma leitura. Se saísse como que momento que você está na tua vida, seria uma leitura. Como está o seu casamento, seria uma leitura. Como está a tua vida profissional, seria outra leitura. Enfim, dependendo da pergunta que você fez, é uma leitura, tá? Aqui nesse caso é um conselho. Então, como conselho, a torre, olha lá, primeiro só olha. O que esse arcano te fala? Então, o conselho que eu vou te dar desse arcano é que tem que aprender a dizer mais não, tem que aprender a se posicionar. Se uma coisa não tá boa, quebra ela, parte tudo e recomeça. Ah, minha vida não tá dando, não tá indo como eu gostaria. Pois então, vai lá, desmancha o que precisar se desmanchar, rompe o que precisar ser rompido, mas recomeça, refaz. A torre é a quebra, é a destruição, mas é a quebra, a destruição do que já tá partido, do que não tá legal na tua vida. E aquela coisa, aprenda a dizer não. Pílula 5. Julgamento. Algumas vezes a vida vai chegar para você e vai te bater nas costas e falar assim: ô fulaninho, sabe aquela coisa que você ficou para resolver e não resolveu? Sabe aquele lance lá que já passou e né, você simplesmente botou embaixo do tapete e não resolveu? Pois é, a gente está aqui para te lembrar, esse anjo está aqui com a trombeta para te lembrar que você tem coisas para serem resolvidas. Então, olha aí, para o que você precisa resolver, para o que você está protelando, sabe? Porque a hora que você resolver isso daqui, o peso vai diminuir. 2, 4, 5, 6. Pílula 6. O Papa. Bom, observa primeiro. Olha só, o Papa ele é o professor do tarô. Então, ele vai falar para você como está o seu conhecimento, como estão os seus estudos e o que você pode contribuir com outros também com o seu conhecimento. Agora, a questão do Papa, eu diria, minha intuição está me dizendo aqui, né, que quem se conectou com o Papa agora precisa também olhar para si próprio, porque às vezes é muito fácil a gente ajudar os outros, mas às vezes a gente se deixa de lado. Então, o Papa, nesse caso aqui, minha intuição está te dizendo: olha também para você e aqueles conselhos tão lindos que às vezes você dá para os outros, aplica também na tua vida. Cuida mais de você. 7. Quem se conectou com o 7? Imperatriz. Ué. Bom, a Imperatriz. Que conselho, que pílula que eu vou dar aqui para vocês. Olha, ela é a gestante do tarô. Ela é a mulher fértil. Então ela vai falar do quê? De fertilidade em todas as áreas da sua vida. De você dar vida para aquilo que você quer. Joga a semente na terra, sabe? E aduba para que ela possa florescer. Aqui também vai falar muito de você enxergar o belo. Então enxergue o belo em você e também nos outros, na vida. 8. A lua. Observou? Bom, essa carta aqui, a aula dela é maravilhosa, porque é tanta coisa para a gente falar sobre ela. Então a pílula que eu vou te deixar aqui hoje é o seguinte: não tenha medo de olhar para dentro, não tenha medo de acessar o seu inconsciente. Muitas das respostas que você quer estão ali, como, sabe, meio que escondidas dentro dessa água. E está na hora de você acessar mais isso. Acessa o seu inconsciente. Olha para os teus medos, clareia, que está precisando de mais clareza. Você está precisando de mais clareza na sua vida. Então clareia a tua mente, clareia as suas emoções. 9. Olha, o 9 foi justamente o 9. Arcano 9. Saiu no 9. O eremita. Observou? Então vamos lá. Tá vendo que ele tá com uma lamparina ali na mão? Pois é, mas eu vou te dizer, essa lamparina aí é a luz que tá dentro dele. Então, aqui tá falando para você acessar mais a sua intuição,
Não à toa, né? O 9 saiu no 9. Então, olha aí já. Que sincronicidade isso, hein? Então, acesse a sua intuição. Acesse o seu conhecimento interior. Muito do que você está procurando não está nos livros, está dentro de você. 10. Mais uma aqui que fala muito de conexão interior. Ai, eu falando. Olha primeiro, parcando. Depois eu falo. A sacerdotisa. Bom, ela é a misteriosa do tarô. Então, aqui tá falando, olha, você tem muitos mistérios dentro de você. E você tem muito mais potencial do que você pode imaginar, viu? Principalmente sua intuição, sua capacidade de falar com o mundo espiritual, a sua capacidade de acessar respostas, de olhar além dos véus. Então, acessa tudo isso. E ó, diria mais, para quem tirou a eremita e a sacerdotisa, mantenha segredo dos seus projetos, dos teus sonhos, não fica falando muito não. Segredinho, guarda. 11. Temos aqui o enforcado. Bom, muitos vão falar, coitado, tá ali, né? Pendurado, de cabeça para baixo. Eu vou te dizer uma coisa. Ele não tá ali porque ele tá obrigado. Ele está ali porque ele escolheu. Então, essa carta vai falar de uma escolha. E se você escolheu, então é hora de parar e olhar para dentro. Não para dentro, desculpa. Olhar para fora, olhar para as coisas, porque você tem que enxergar a vida sobre outros ângulos, sobre outros pontos de vista. Então, aqui vai falar de um momento de pausa nas coisas que você está em andamento aí. Pausa, olha para dentro. Ai, de novo olha pra dentro. Gente, é que é tanta coisa do olhar pra dentro, né? Não, aqui não é olhar pra dentro. Aqui é você olhar realmente pra situação. Olha pra tua vida, olha para as situações que estão tirando o teu sono e olha por outros ângulos pra tudo isso. Olha de ponta cabeça ali, entendeu? Porque essa pausa aqui é necessária para que você possa dar o ritmo que você quer depois para tua vida, tá? Mas faz essa pausa e enxerga as coisas sobre outros pontos de vista. 11, certo? Perdi a conta. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. O louco. Bora lá falar dele, então. Olharam? Então, olha só. E olha, se não foi o número que você tirou, mas exercita a sua intuição também. Olha o que esse arcano te chama atenção, entende? Trabalha isso em você mesmo, que não seja o número que você escolheu. Bom, o louco. Olha lá, ele está na beira do abismo, de um precipício, mas ele não está preocupado de estar na beira do precipício. Pelo contrário, ele tem uma leveza, uma alegria, uma suavidade, né? Ele está desapegado, olha lá, ele só tem uma trouxinha. Então, esse arcano vai falar para você: vamos trazer um pouco mais de leveza para a vida? Vamos arriscar um pouquinho mais, vamos ser um pouquinho mais. Não é se jogar no precipício, mas arrisca um pouco mais, sabe? Se aventura um pouco mais, vive com um pouco mais de intensidade a tua vida e desapega do peso. Você não precisa de muita coisa, não. Olha aí. 13, né? Certo? 13. A força. Observaram? Ah, eu adoro esse arcano, gente. Aliás, eu adoro todos, mas esse daqui em especial, porque ele vai falar muito que a maioria das coisas que a gente precisa na vida não é na força que a gente vai conseguir elas. É no joguinho de cintura, é na estratégia, é na habilidade de viver a vida. Sabe aquela coisa do. é, Ai, como que eu vou dizer para vocês? Não tem outra palavra, é o jogo de cintura mesmo, sabe? É aquela coisa de você adoça aquela situação para que você possa ganhar ela, entende? Não tô falando de adoçamento, não, viu, gente? Eu tô falando de adoçar a situação. Então, coloca uma dose de amor, coloca uma dose de carinho e traz a força que existe dentro de você, que está nas suas entranhas, para que você possa resolver a situação. Bom, 14. A justiça. Observaram? Bom, então eu vou dizer para vocês, está na hora, quem tirou esse arcano,
Tá na hora de organizar as finanças, fazer uma análise em tudo, parte burocrática, papelada. Você tá com a faca e o queijo na mão. Tá na hora de organizar a tua vida, analisar tudo que você tá plantando, porque o que você plantar é o que você vai colher. 15. A estrela. Bom, a estrela. Perceba, uma mulher nua no meio do nada, no meio do mato, com duas jarras na mão e com uma estrela gigante na cabeça dela. Pois é. O que eu diria para vocês, para quem escolheu essa carta? Confia mais na sua capacidade. Você está com uma estrela em cima da tua cabeça. Você tem muito potencial. Para de se iludir com algumas questões, com algumas coisas, sabe? E confia em você. Confia no teu taco. E aumenta também, perceba que você tem quem tirou essa carta está com uma conexão espiritual muito linda. Então, sabe, valoriza essa conexão espiritual, se conecta mais com a tua espiritualidade. 16, viram que eu nem coloquei música hoje, porque a orquestra, não sei se está dando para vocês ouvirem, é das minhas gatas. Elas estão numa miação danada, porque tem uma gata aqui hoje da minha mãe, pensionista aqui, que não é pensionista, ela hóspede, veio passar o final de semana aqui. Então eu tive que separar elas e, nossa, gente, tá um auê aqui de gato miando. Vamos lá, seguimos. 16. O mago. Observaram? Bom, e o que esse mago então veio te dizer aqui? Olha só, você está cheio de ideias, você está cheio de criatividade, né? A questão é que você está no início de algo, então a criatividade está aflorada. Então aproveita essa criatividade que está aflorada e dê vida para alguma coisa, comece realmente, sabe? Bota o pé realmente no que você quer, como eu digo, bota o pé que Deus dá o chão, né? Então, sabe? E busca depois aprimoramento naquilo que você quer, porque por enquanto é a vontade, é a criatividade realizar algo, mas você pode dar vida para aquilo que você quer se você se engajar nisso. Isso vale para profissional, mas também vale para a vida amorosa, pode ser o começo de um relacionamento, de algo assim. 14, 15, 16, 17. Uau! Vamos lá, observa o diabo. Bom, esse arcano também nossa, eu adoro falar dele, porque é muita coisa para falar. Aliás, cada arcano são muitas coisas para falar. Mas olha só, perceba que, né, tá o diabão ali e tem duas pessoas acorrentadas, certo? Qual a pílula que eu quero dar aqui para vocês desse arcano? Às vezes a gente se aprisiona nos nossos desejos, às vezes a gente mesmo se torna prisioneiro das coisas que a gente criou na nossa mente. Então, cuidado com esses aprisionamentos e cuidado também para não se deixar manipular e nem para sair manipulando Deus e o mundo. Essa carta fala de poder, fala de potência, né? Mas é preciso um cuidado aí com esses aprisionamentos. 14, 15, 16, 17, 18, certo? 18. O sol. E o que o sol tem aqui de pílula para vocês? Eu vou ser clichê aqui. Eu vou ser clichê que a minha intuição tá mandando. Então, é o seguinte. Mais alegria, porque os seus caminhos estão favoráveis, estão abertos. Confia mais, sabe, na vida, confia em você e com alegria, com otimismo, faça as coisas acontecerem. 19. A roda da fortuna. Observa, olha o que te chama mais. Olha só, pode ser que nesse momento a tua vida esteja um turbilhão, muitos altos e baixos, muita coisa acontecendo. Então, a orientação que eu diria para você é calma, que essa roda vai girar, tá? Essa roda vai girar, daqui a pouco as coisas vão amenizar, vão ficar mais tranquilas. E enquanto isso, tenta encontrar aqui, ó, o teu eixo, para que você não fique nesse sobe e desce, nessa montanha russa. E olha, muito movimento, né? Esse arcano é muito rápido. E agora? Que arcano que é? 20, né? 20. Aí, quem é o sortudo que nem eu tirou a morte? Que nem eu na outra aula que eu contei pra vocês. Então, observa.
Bom, o que que esse arcano vem te dizer aqui hoje? É um momento de muita transformação na sua vida. É um momento que algumas coisas você precisa deixar ir, sabe? Tem coisas aí que já estão apodrecendo e você está insistindo em carregar. Então, desapega do que está só ocupando espaço na tua vida. Isso inclui não só pessoas e situações, tá? Mas às vezes é dentro de você. Que rotina que você está tendo aí que está insustentável? Que ritmo de vida que você está pondo para você que não é legal? Que pensamentos que você está alimentando aí que não estão te somando em nada? Que emoções você está insistindo em ficar ali presa nelas? Deixa aí essas coisas para que a transformação aconteça e venha uma renovação para coisas boas, tá? Então, mata o que tem que ser matado. Deixa morrer o que tem que morrer. 21. Estamos acabando. A temperança. Bom, assim como o nome diz, esse arcano vai pedir o quê? Equilíbrio. Tá precisando equilibrar mais a vida. Você está precisando entender que a vida não é só trabalhar, mas a vida também não é só descansar, a vida não é só alegrias, a vida também tem tristezas. Enfim, é o equilíbrio que está te faltando nesse momento. Então, busca esse equilíbrio. Busca, sabe, o caminho do meio, o caminho de Buda. E cuida dessas águas interiores, ou seja, das suas emoções. 22. Os enamorados. Então, olha para o arcano. Que jeito lindo de encerrar, hein? Bom, o que eu vou te falar desse arcano? Muitas vezes a sociedade espera de você uma conduta. Muitas vezes você fica preso querendo fazer e ser o que as pessoas esperam de você. E esse arcano vai falar para você, tá na hora de você se guiar mais pelo seu coração. Tá na hora de você ouvir mais a tua alma. O que a tua alma te fala? Nem sempre é o que querem de você. Então aqui está falando para você, se guia mais, se ouve mais a voz do teu coração. Existem possibilidades. Você precisa se guiar pelo seu coração. Bom, e falando de se guiar pelo coração, é assim que eu vou encerrar essa aula de hoje. O tarô, ele nos guia. E ele nos guia não só na vida, mas ele nos guia também para dentro de nós. Para que a gente se reencontre com a nossa alma. Para que a gente consiga voltar, sabe? Se voltar para dentro e entender o que é essencial na minha vida. O que é importante para mim. O que realmente é importante. Sair do automático. A tecnologia ela é ótima, né? Que nem aqui eu tô com, né, iluminação e tudo mais. E tem computador, celular. Olha, a tecnologia, tudo bem, a tecnologia é muito importante. Mas ela tá nos desconectando daqui de dentro. E o tarô é um caminho para te trazer de volta para cá. Para que você volte a acessar o que a tua alma quer que você acesse. O que a tua alma está ansiando que você acesse. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Me mandem depois como que foi essa experiência aqui com você, para vocês. E até o nosso próximo encontro. Beijos.